Sob um cu repleto de estrelas que parecem murmurar segredos ancestrais, a humanidade se viu imersa em um infinito de anseios e esperanas. Desde tempos imemoriais, a busca por uma conexão mais profunda, um entendimento divino, tem nos levado a questionar nossos pairios sonhos e os significados ocultos nas tramas da vida cotidiana. Neste documentário Sonhos com Deus, o Tesouro Escondido, convidamos Voc a se acomodar e relaxar enquanto exploramos a rica tapearia de ístrias inspiradoras que nos mostram como o sagrado pode se entrelaçar com o mundano e como pequenos sussurros sob as estrelas podem iluminar a nossa jornada interior. Esta, uma viagem que não busca impor respostas, mas sim abrir janelas para reflexos que poderiam muito bem ter permanecido fechadas, como só as portas de templo abrigadores de segredos. Medida que avanamos por vrias narrativas, seremos conduzidos atrás de experiências que vão do sublime ao comum, introduzindo-nos a pessoas que encontraram, em suas noites escuras, um farol que as guiou. Desde os que sonham em busca de algo maior, àqueles que descobrem um propósito em meio ao caos da vida, cada estrio ser um tesouro espera de ser desenterrado, um fragmento de um universo maior que nos une. Algumas dessas narrativas nos levaram a monastérios serenos, onde o silêncio, um eco profundo dá reflexo. Outras, a campos abertos e sob a luz da lua, onde a espiritualidade se manifesta na dana do vento entre as révores, através de cada relato, dos sussurros e orais, das dívidas e revelais, sentiremos a presença de uma fora maior, uma divindade que se revela nos momentos menos esperados e nos guia por caminhos desconhecidos. Os tempos podem mudar e a sociedade pode evoluir, mas a essência de nossa busca espiritual permanece como um fio contínuo na tapearia da existência. Nesse contexto, o documentário não apenas apresenta ístrias, mas convida o espectador a mergulhar em suas próprias introspécies. Cada um de NS carrega consigo um tesouro escondido, um sonho que pode ser a chave para a compreensão do nosso papel no grande mistério da vida. Assim, prepare-se para encontrar ecos de suas péprias, esperanas e medos nas experiências de outros, pois com cada narrativa, a possibilidade de iluminar o pessoal aumenta. Este documentário ir deixá-lo, inevitavelmente, refletindo sobre a busca constante por significado em um mundo que muitas vezes parece catico e instível, ao mesmo tempo que lembra da beleza de um instante de serenidade. Enquanto navegamos por este maravilhoso universo de experiências humanas e divinas entreladas, lembre-se, a luz que Voc busca, muitas vezes, se encontra dentro de Voc mesmo. Prepare-se agora para a nossa jornada através das estrelas, onde cada sonho nos convida a descobrir mais sobre NR e sobre o que significa acreditar. A névoa do passado. Quando os deuses eram simples mortais e as estrelas eram sonhos, isso ninguém conta nos livros de história. Havia um tempo, não tão distante, em que deuses eram meros mortais e as estrelas eram mais fáceis de alcançar do que o Wi-Fi numa cafeteria lotada. Tudo isso na bucólica Grécia Antiga, onde as ruas exalavam o aroma de azeitonas e o som das arpistas fazia até os mais afeições a Hades terem um bom dia. Aqui, em meio ao calor de um socioculturalismo fogoso, os homens tentavam se transformar em deuses, enquanto os deuses apenas fingiam que eram mortais, como se o Instagram existisse desde sempre, onde cada um mostrava seu melhor lado ou o que achava que era o melhor. Imagine um local onde o suor e a poeira se misturam ao cheiro de óleo de oliva e uma mistura de sussurros, reverentes e risadas nervosas ecoava pelo ar. Os personagens dessa história são exageradamente formais,
com toga caindo do ombro e um olhar profundo, como se fossem deliberadamente desproporcionais às suas próprias falácias. Aqui está Dionísio, o deus do vinho, que vivia fazendo brindes em festas de rua, mas uma vez teve que dividir uma mesa com um filósofo que só falava em paradoxo, como se fosse um e-mail que não carregava. E lá vão eles, soltando promessas e votos entre goles de um néctar barato que só eles sabiam que não era realmente divino. O grande ritual? Um concurso de quem pegava a maior quantidade de uvas, onde o perdedor tinha que fazer o discurso de agradecimento como se ganhasse um Oscar. Entre os gritos de "Isso é magia!" e fingir costume nunca foi tão divertido. As deidades tentavam superar o medo do ridículo, porque céu e terra não são tão diferentes de república e repartição pública. Sempre tem um síndico mandando e desmandando em tudo. O verdadeiro absurdo se encontrava nas crenças que nublavam a mente dos mortais. O faraó sugeriu uma audiência onde ninguém entendia quem era o réu, mas todos se importavam em parecer muito sérios, com o temor de que alguém tirasse uma foto na hora errada e acabasse vivendo para sempre no mural da fama do ridículo. A cada cerimônia, uma new pós-verdade surgia, como o influencer que prometia milagres e grandes vitórias na vida, tudo pela modesta quantia de 10 denários por mês. O clímax da narrativa surge quando Zeus, num ato de desespero, tenta convencer os mortais de que as estrelas conhecem seus segredos mais profundos. Ele se esquece de que, na verdade, tudo o que os mortais queriam era apenas saber quem seria eliminado na próxima temporada do reality das Olimpíadas. E assim, nesse universo paralelo e com um sutil toque de ironia, as deidades acabavam, sem perceber, perdendo o controle de tudo, como um usuário de redes sociais que, cansado da pressão, simplesmente desativava a conta e perdoava a própria existência. Um fato interessante. Acreditar em Zeus era muito semelhante a seguir a tendência de hashtag do momento, onde todos queriam o reconhecimento de um, e no final das contas, poucos realmente sabiam o porquê de tudo aquilo. A moral fake dessa história é que, para parecer alguém, você pode acabar se transformando em ninguém. Mas lembre-se, quem não bajula, não janta. E quem não come azeitona, vai ficar sem a sobremesa. O calor escaldante do século II não era apenas coisa do clima, mas também das ideias fervilhantes que borbulhavam nas cabeças dos homens e mulheres que acreditavam que tudo ao seu redor era sussurro divino. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que os granjeiros, com suas roupas simples e cheias de remendos, passavam mais tempo escutando o vento do que cultivando o arroz. Na pequena vila de sonhos e sussurros, onde todo mundo tinha um nome ridiculamente poético, a expectativa era de que a iluminação divina chegasse a qualquer momento. As ruas tinham um aroma de feijão com alho e canela, misturado ao odor penetrante do suor de quem esperava um milagre em meio ao calor sufocante. É nesse cenário que encontramos o reverendo Benedito, o único homem que acreditava falar diretamente com Deus e também com seus chinelos de dedo. Reverendo Benedito, um homem que usava uma batina mais longa do que as promessas de político em época de campanha, sempre pregava aos camelos de sua vila, porque ninguém sabia se os burros iriam ouvir. Com seu cabelo grisalho, que se assemelhava a um ninho de passarinhos, e olhos que brilhavam como os de um vendedor de picolé, ele estava sempre cercado por fiéis que esperavam dicas de como conseguir um milagre antes de ir para o almoço. Dentro da cabana, revestida por uma camada de poeira tão grossa que poderia ser usada como farinha, o Espírito Santo e a mistura de Zabaione se tornavam um só em rituais que incluíam danças pouco ortodoxas
e uma grande quantidade de palha e gritos de desespero. Os encontros se transformaram em uma espécie de audiência, onde todos diziam amém ao que quer que aquele dos olhos esbugalhados pregasse. Se fossem ouvir a sabedoria de Deus, que pelo menos trouxesse um pouco de sabedoria a mais em comparação à fila do banco da semana anterior. Mais que nada, a audiência muitas vezes não entendia se era o reverendo quem falava ou se era o eco do vazio no fundo da cabana. Era como a repartição pública, onde todos perdem a vez e apenas os mais espertos saem com um papel assinado. A tensão na sala era palpável e alguém até sussurrou por entre os murmúrios: melhor escutar Deus do que o síndico este mês, né? Ao longo dos encontros, a colher de sopa velha de reverência se acumulava com rituais absurdos, como o famoso Festival do Sussurro. Durante esse evento imortal, todos se reuniam para sussurrar suas maiores inquietações aos ouvidos da vaca da vila, acreditando que a sabedoria daquele grande animal poderia os levar ao caminho da salvação. Mas, como não poderia deixar de ser, no clímax do evento, enquanto os viventes tentavam aplicar o jeitinho brasileiro em apostas com o destino, o senhor Dias, o agricultor, que sempre saía em uma punhada de terra, decidiu apostar a própria vaca. Sabedoria divina ou não, o homem não tinha uma gota de juízo. E assim, a famosa vaca virou a mais nova celebridade do campo, não por suas respostas, mas por sua capacidade de produzir leite e um rugido que quebrou a monotonia da vida. E numa reviravolta inesperada, o reverendo Benedito foi chamado para pregar na cidade vizinha, onde, ao contrário de sua vila, onde todos acreditavam ter um canal com o céu, era bem diferente, e a população estava mais interessada em consultas com advogados do que com divindades. Assim, a cada tentativa de pregar, um bando de advogados de plantão começava a levantar a mão, como alunos no recreio, questionando, e o que tomou seu lugar foi um grande silêncio constrangedor, comparável a quando você conta uma piada e ninguém ri. No fim, as palavras bradadas pelo reverendo se tornaram um eco, e o que deveria ser um movimento celestial se transformou em mais uma conversa de bar, onde as lições de vida não levavam a lugar algum. Portanto, a moral da história poderia ser resumida como: no final das contas, Deus só não ajuda quem não sabe sussurrar, e se a vaca não fala, não se faz milagre. A arte de perguntar. Não é melhor pedir perdão do que a bênção. Numa noite mágica, em uma aldeia, onde os pássaros cantam como se estivessem ensaiando para um Grammy, e os sapos crogam como se nunca tivessem recebido um salário mínimo, estamos em um cenário exuberante, sob uma lua cheia, que ilumina tudo com sua luz fulgurante, quase como se fosse uma lâmpada de LED em um boteco. Isso, meus amigos, não contamos nos livros de história. Aqui temos um grupo de sábios bem. Na verdade, são apenas mendigos vestidos de nobres. Mas quem vai se importar? O cheiro de alho e cebola frita se mistura ao suor das esperanças frustradas, enquanto eles se reúnem para discutir as questões da vida, do divino e de como conseguir desconto em compras no mercado. Entre eles, destaca-se o grande filósofo Rodolfo, com sua toga tão longa que parece que ele saiu da lavadora e a secadora decidiu deixá-lo passar por um ciclo extra. Ele ergue a mão, apunha um punhado de grãos de milho como se fosse um estalo de dedo, e com um ar de grande dignidade que mais se assemelha a de um gato esfomeado, sentencia: a vida é feita de perguntas. Perguntas que demandam respostas como: por que a cebola faz chorar? Por algum motivo, Oscar, um fuleiro que se acha orador, esquece que a comida estava sendo deixada fritando e salta de seu lugar, escorregando como um sapato encardido no chão de um ônibus coletivo. Mas não importa. O que vale
é a performance. A habilidade de perguntar já era altamente valorizada entre os sábios de outrora. Acontece que eles tinham uma crença fofoquenta de que a lua cheia trazia à tona as verdades ocultas e, portanto, todos deviam perguntar qualquer coisa, desde a cor do céu até o motivo de não ter pão na mesa. Para aqueles que estavam sendo monitorados pela pressão social de seus vizinhos, essas perguntas se tornavam uma competição do tipo: veja quem é o mais culto ou mais ridículo, dependendo do ponto de vista. As canções ecoavam a sabedoria antiga em frases como: o que queres que eu te pergunte? As respostas, claro, nunca apareciam. Um sábio, Afonso, tentava não apenas entender o cosmos, mas também como fazer um bom arroz feito no ponto, mas sempre fracassava, levando seus interlocutores a questionar se alguém na Espanha realmente sabia cozinhar. O pessoal, que fingia costume, tinha certeza de que as palavras mágicas de desespero estavam a poucos tons de voz do sucesso. Mas o queixo de Afonso chorou, e o resto dos sábios começou a relaxar em suas cadeiras improvisadas, feitas de fardos de palha. E enquanto tudo isso acontecia, um misterioso guardião, que se acreditava ter lido todos os livros de autoajuda do mundo, invocou a verdadeira essência da ironia. Ao perguntar sobre o sentido da vida, Afonso respondeu com um sonoro "não sei". O silêncio que ficou pairando no ar era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Mas, como todo bom brasileiro sabe, esse é o espírito de cada fila em um banco. A dúvida se torna uma desculpa para a procrastinação na boa conversa. A sessão dos questionamentos culmina em um clímax cósmico, quando eles resolvem que a resposta àquilo tudo poderia estar nos cogumelos que cresceram no jardim, dando lugar ao rabino que não é rabino. E a pergunta que seria o grande divisor de águas: mas quem disse que temos que encontrar uma resposta? E ali, ao elevar suas vozes, ao invés de suas saudações, a verdadeira sabedoria se revelou. O que parecia um profundo dilema existencial tombou na trivialidade de um peixe frito servido na mesa, enquanto todos esqueciam as perguntas numa mesa de bar, como se estivessem em uma repartição pública, aguardando para receber uma carteirinha de vacinação. Então, encerramos a nossa busca pela resposta. O que não é perguntado não pode ser respondido, mas quanto mais você perguntar, mais tempo você tem para comer. E se você não conseguir descobrir o que quer, sempre há o cartão de crédito na esquina da vida. Se não pedir, nunca saberá. Se não perguntar, tudo que você vai ganhar é um silêncio enfadonho. Por isso, lembre-se, a vida é feita de questões sem fim, como goteiras em um telhado, sempre pingando, sempre renovando, mas nunca precisando de aprovação. Por isso, quem não pergunta não sabe. Mas o que importa, o importante é continuar tentando. Isso ninguém conta nos livros de história, mas uma vez, numa época em que os corações eram mais puros que a água da torneira e as esperanças eram tão altas quanto as calças dos nossos avós, vivia uma cidade que se achava ao centro do universo. Imagine um lugar onde até as sombras tinham medo de parecer más, cercado por jardins maduros, que mais pareciam uma competição de beleza entre as flores, que a cada primavera competiam para ver quem era a mais perfumada. O cheiro era um misto de terra úmida e sonhos não realizados, enquanto os pássaros entoavam uma sinfonia que cortava o silêncio como um garçom trazendo a conta no final do almoço. Nesse ambiente viviam personagens como o Senhor Esperança, um homem tão otimista que até suas meias eram de algodão doce, e Dona Serenidade, uma velhinha que falava com as plantas e inclusive já estava em negociação para abrir uma empresa de coaching de autoconhecimento para orquídeas. Um dia, em meio a essa bonança de inocência e pureza, surgiu o grande Festival da Esperança.
onde todos deveriam exibir seus sonhos mais profundos. O problema? Ninguém sabia o que fazer para impressionar. Era como ir a uma reunião de condomínio sem saber onde estacionar. Entre os absurdos, surgiram as visões da mudança, uma tradição bizarra em que cada participante deveria dividir suas aspirantes com uma torta de limão na cara como um rito de passagem. A ideia era que a acidez ajudasse a clarear as ideias do futuro e a confusão se transformasse em autocontrole. Sabendo que isso é uma tradição das mais malucas, os convidados, ao invés de serem verdadeiramente inovadores, recorriam a ideias batidas, do tipo "quero ser como o Coringa no próximo carnaval", ou "meu maior sonho é ter mais uma música da Maroon 5". Os convidados se revezavam, fazendo mesuras numa espécie de dança coletiva que lembrava a saída de uma repartição pública, onde todos tinham pressa para explicar quem tinha direito à última bolacha do pacote. O estresse se instalou no ar, enquanto Dona Serenidade insistia em acalmar a todos, dando tapinhas nos ombros como se estivesse ungindo o novo Messias das Flores. No clímax do festival, o Senhor Esperança, confiante como um palhaço em desfile de carnaval, resolveu que podia fazer parte da mudança e gritou que iria subir em uma árvore para fazer um discurso sobre a importância de sonhar grande. E subiu, é claro. Para todos os efeitos, ele poderia dar um show de acrobacia no circo, mas, com certeza, não calculou melhor que uma criança com medo de pedir sorvete. O resultado foi que ele, ao se equilibrar, escorregou e caiu atingindo o grande bolo de limão que tinha sido feito para a ocasião. O público, sem saber se ria ou chorava, assistiu à cena aterradora, enquanto a cobertura do bolo parecia se derreter como os sonhos mais vulgares. O que poderia ser uma cena dramática se transformou em um maremoto de risadas, e após a queda, todos simplesmente se mandaram em busca de um pedaço do bolo. Meus amigos, essa é a ironia dessas histórias. Muitos sonharam alto, mas acabaram olhando para o chão ao perceber que os sonhos não se realizam. E às vezes, a única coisa que temos é uma boa pizza na mão. Após o festival, a cidade voltou ao normal, retornando às suas rotinas, como se a vida estivesse sempre à espera do próximo grande evento que nunca mais viria. E a moral da história é: não sonhe alto demais se você não está preparado para manter os pés no chão, porque o que cai mais rápido que um limão são os sonhos na mesa do bar. Se você acha que a história é feita só de pessoas sérias, fazendo coisas sérias, está muito enganado. Isso ninguém conta nos livros de história. Em 1580, na bela e ruidosa cidade de Lisboa, um grupo de sábios se reuniu para decidir o que fazer com uma nova técnica que prometia salvar as almas e enriquecer o espírito. É claro que o resultado foi mais uma comédia do que um ato de fé. O ar estava cheio do aroma doce dos pastéis de nata, quase suficiente para encobrir o cheiro de frustração e as rachões embriagadas de opulência. Entre clérigos que discursavam de paletó, mais pareciam vereadores de cidade pequena discutindo a importância do carnaval. Se a verdade é doce como um pastel, devemos de alguma forma obter uma receita, bradou um dos sábios, enquanto outros assobiavam como se estivessem apenas ali para degustar os quitutes. O destaque do encontro não foi a lógica, mas sim a fórmula mágica que algum burguês inventou para fazer o mesmo dos frangos cantores. A tensão crescia à medida que os sábios se apoiavam em suas crenças absurdas, que mais pareciam uma sopa de letrinhas. Um jurista defendendo o anátema das fadas, outro sugerindo que conduzir a oração em coro tornaria tudo um pouco menos chato. Mas nada disso se comparava ao momento em que o rabugento sábio das velhas tradições exigiu lealdade ao seu gato, um bichano que mais parecia um subordinado
do governo caprichoso. E claro, para a alegria do público sempre atento, a audiência virou um verdadeiro circo. Você tinha que levantar a mão, gritar para se fazer ouvir. E se fosse como na República dos Memes, só os mais engraçados eram levados a sério, enquanto o que realmente importava caía na vala comum do desprezo. O ápice do absurdo ocorreu quando decidiram criar rituais para purificar os mais de 1000 livros sem assunto que ocupavam a biblioteca da cidade. Uma combinação de molhar as páginas com uma poção mágica e 3 dias de rituais exaustivos que, para todos os efeitos, mais pareciam uma festa de carnaval mal organizada. O que deveria ser um momento de esclarecimento se tornou uma comédia do tipo Engano da Plebe, onde os nobres se vestiam como plebeus e zombavam uns dos outros, como se a vida fosse uma competição de quem prestava mais atenção na decoração da festa. E assim, no auge do caos, o que era um evento solenemente ritualístico se tornou um desfile de mentes embriagadas e estressadas em busca de uma verdade que parecia mais uma miragem no deserto. Ao final da nossa pantomima filosófica, a moral do dia foi bem breve. Quem não ri, não vive. A moral fake é sempre a melhor. Afinal, quem não se embriaga de risadas não vai se fartar de doces. Em tempos de dilemas e incertezas, muito melhor dar gargalhadas a fazer lama do que lamentar depois, já que o apocalipse sempre vem. Com a fuga da razão e a carência de lucidez, os sábios definitivamente se perderam no tempo, mas isso é uma história que, talvez, fique para um próximo documentário. Fingir costume só traz dor de cabeça, mas a vida tem que ser levada da melhor maneira. O Ferrari do espírito só serve para quem sabe dirigir. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, no Brasil colonial do século XVII, a busca pela espiritualidade era como tentar encontrar Wi-Fi grátis no meio do sertão, praticamente impossível e ainda por cima alvo de críticas ferinas. Neste cenário empoeirado, misturando o aroma de feijão tropeiro ao sobressalto do incenso, queimando para os deuses em missa de 15 em 15 dias, encontramos nosso protagonista, o Padre Alfredo, um clérigo tão carismático que suas mesuras poderiam fazer um cangaceiro concordar que a vida é bela. Claro, o único problema é que Alfredo tem uma habilidade estranha de transformar momentos espirituais em palcos de comédia stand-up, com piadas que certamente não agradariam nem aos anjos, mas que funcionavam para fazer as pessoas esquecerem a crise do açúcar. A cena se passa em uma capela adornada com pinturas de santos que parecem mais preocupados com o mercado de ações do que com a salvação das almas. O quadro de São Judas Tadeu, por exemplo, aparece como um diretor de escola, com uma expressão que diz: "Não me venha com desculpas". Por ali os fiéis se apertam, principalmente as damas de meia idade que se socializam como se fossem comentaristas de reality show, discutindo quem é o mais abençoado entre os presentes. Mas não se enganem, enquanto a atmosfera é de conversa fiada, a tensão está no ar, como a expectativa para a última partida do campeonato. Todos ali em busca de algo maior, mas cada um à sua maneira, usando o jeitinho brasileiro para enganar a própria consciência. O clérigo com seu rosário, o compromisso com a oração, uma encenação de espiritualidade que rivaliza com uma peça de teatro do Pasquim. O conflito começa quando a notícia se espalha. Padre Alfredo está organizando uma peregrinação às montanhas sagradas de Aparecida. E boatos se espalham como fogo em palha seca. As pessoas entram em frenesi, enquanto as barracas de pastel se transformam em verdadeiros pontos de encontro espiritual, onde padres viram influenciadores digitais e fiéis questionam: como eu sigo essa moda? A tensão atinge o ápice
quando nosso corajoso protagonista decide fazer algo inédito, incluir um concurso de dança no meio da peregrinação. Sim, porque nada diz rodeio espiritual como gente dançando forró para as bênçãos do divino. O fato é que no auge da viagem, quando todos esperavam um grande milagre, Alfredo perde a voz e, para resolver a situação, decide que as mensagens do Espírito Santo serão traduzidas em embalagens de biscoito. O que deveria ser um momento de iluminação se transforma em um fiasco que faria até o maior dos oradores suspirar, enquanto todos se perguntam quem roubou a essência da espiritualidade. A solução foi tão banal que fez todos voltarem à boa e velha normalidade. Neste contexto, a verdadeira pergunta surge: para que tudo isso se transformar em um show de talentos? O clímax chega com a revelação de que, para muitas pessoas, a espiritualidade é mais uma questão de aceitação social do que de fé genuína. Afinal de contas, quem tem medo do ridículo quando o assunto é aparecer bem na frente dos outros? A ironia é que, apesar de tudo, todos ali estavam mais preocupados em fazer as pazes com a própria espiritualidade do que realmente com as questões mais profundas da vida. Talvez o que mais se revelou naquela peregrinação tenha sido o verdadeiro espírito da comunidade, uma mistura de cachaça, conversa amistosa e um medo terrível de não serem aceitos, sempre com o olhar atento para o juízo final do síndico da capela. E como toda moral que se preze, fica a dica: quem não se movimenta não percebe a falta de fé. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no século XVII, enquanto os europeus se esmeravam em descobrir novas terras e ganhar fama, os brasileiros já estavam imersos numa busca insana por respostas em mundos que, cá entre nós, nunca existiram de verdade. Imagine um encontro de iluminados sob as estrelas, onde a única iluminação vinha de lamparinas engorduradas com sebo de galinha, o ar impregnado de candeeiro queimado e barro empoçado. O lugar, uma capela improvisada, cercada por moscas, em busca de um banquete mais digno que a própria espiritualidade dos presentes. Aí estavam eles, um padre com mais pompa que um rei, apenas esperando a vez de reclamar de outro padre que não lhe mandara saudações, uma mulher que era mais uma bruxa do que qualquer outra coisa, com cabelo que se assemelhava a um ninho de pombo, e um artista que não sabia desenhar nem um olho, mas era o primeiro a criticar a arte dos outros. No centro estava o tesouro escondido, um papel amassado que prometia respostas a todas as perguntas, mas apenas se o ofertante apresentasse o pagamento em esmolas, já que o que não falta por ali é produto da imaginação. Entre essas personagens caricatas, um importante ritual começava. Era a cerimônia do sem-sentido que entulhava os sonhos de Deus em um ambiente que mais parecia uma reunião de síndico de prédio do que um encontro espiritual. Um dos padres falava pausadamente, tentando convencer a todos que um extraterrestre era a reencarnação da divindade, enquanto o artista esboçava algo que parecia um bicho preguiça coçando a barriga. Os comentários da plateia lembravam mais as conversas de boteco. Ele tá querendo nos vender pintura, bicho. Ou, para que pagar o aluguel se também o céu é gratuito? O clímax se aproximava. O verdadeiro tesouro escondido se revelaria, mas não antes de ser abençoado com um bocado de óleo de coco e uma chacoalhada bem feita, porque a tradição manda que tudo que é valioso precisa de uma boa sacudida, como o nosso jeitinho brasileiro. Justo quando o sacerdote se preparava para a grande revelação, uma voz de fundo exclama: "E o bispo, cadê?" A cena se transforma em pura comédia, com a plateia se perguntando quem era o verdadeiro fiel, a ponto de enfrentar um absurdo tão grande. No fim, ao invés de sábias revelações,
O que eles encontraram foi um caranguejo fugido do mar que parecia mais interessado em ouvir as lamúrias do que oferecer respostas. Mas o que se pode esperar de um momento tão sério se a própria busca é um espelho que reflete o nada? Parafraseando a sabedoria cansada de bar da vida, não busquem mundo perdido, o que nunca existiu no fim. Quem tem um olho é rei, e quem tem uma pata de caranguejo, bem, tem que ver o que fazer nesse mundo mesmo. Isso ninguém conta nos livros de história, mas às vezes as decisões dos mais antigos podem mais do que um provérbio no meio de uma roda de viola. Bem-vindos a São Paulo do século XIX, onde as sombras das gerações dançam sob a luz de lampiões a petróleo, com um cheiro de café queimado no ar e um mural de indecisões à vista. Aqui está o General Hipólito Baderna, uma figura tão imponente que até os seus chapéus têm um respeito extraordinário e que tinha o péssimo hábito de olhar para a história como quem revisita um buffet all you can eat, sempre levando um pouco mais do que realmente precisa. O general está preocupado com a herança que deixará, e não do tipo que pode ser deixada no testamento, mas da má fama que seus ancestrais poderiam trazer. Ouvindo o que a vovó sempre dizia, o que os outros vão pensar, Hipólito decide que a única solução é convocar uma dança da verdade em sua sala de estar, onde todos os seus antepassados aparecerão, ao estilo do coach motivacional, para dar conselhos aos vivos. Enquanto isso, o aroma de pão de queijo quentinho invade o espaço, quase tentando amenizar a tensão da curiosidade. A sala está repleta de figuras históricas, todas com suas sombras exageradas, com bigodes tão volumosos que parecem ser uma nova forma de vida. Temos o tio Custódio, um barão que não decidiu se deveria ficar rico ou mais rico, e a tia Eufrásia, que garante que a verdade deve estar mais camuflada que seu vestido de bolinhas. O conflito surge quando as vozes de cada um começam a se sobrepor, como uma repartição pública num dia de pagamento, cada um tentando gritar mais alto que o outro e todos querendo dar palpite em como Hipólito deve lidar com os confusos laços familiares. A sensação é de que no meio disso tudo, quem quiser ser ouvido deve sugerir que está mesmo pensando em comprar um imóvel na praia. E no auge desse verdadeiro barraco, que mais parece uma audiência onde ninguém sabe quem é o réu, Hipólito declara que, ao invés de decisões sérias, eles deveriam todos simplesmente inventar uma nova geração de tradições. Talvez uma dança ao pôr do sol, ou a prática de elogiar quem já se foi enquanto se come um bolinho de chuva. Todos concordam, movendo as cabeças como se estivessem assistindo uma partida de futebol, mas com uma tensão que mais parece um show de stand-up, de humor involuntário. O clímax do evento chega com a mais inusitada revelação. O velho tio Arthur, que carrega o título de assessor de Helen Keller, um cargo cuja explicação ele nunca deu, entrega um lápis e um pedaço de papel, sugerindo que o legado da família poderia, na verdade, se basear em criar listas de coisas que não deveríamos fazer, como, por exemplo, tocar trompete durante a missa. A dança da verdade logo se revela uma farsa disfarçada de sabedoria, e entre risadas nervosas, Hipólito percebe que o peso do passado nunca irá ser realmente enterrado, e que talvez a melhor herança seja um pouco de risada, um pão de queijo e um toque irônico sobre tudo. Portanto, o mantra da noite se torna: melhor um tataraneto com risadas do que um herdeiro sério sem graça, porque no final das contas é mais fácil tirar sarro do destino do que esperar por milagres, especialmente os que estão tão escondidos quanto seus tesouros. A luz do entardecer, revelações que dançam no horizonte, despertando esperanças e medos internos,
é um convite para um passeio espiritual em meio ao caos e à contradição. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no ano de 1520, enquanto os portugueses desbravavam novas terras com os jesuítas em seus calçados de couro, a tal da iluminação espiritual se confundia com a iluminação elétrica, ou seria a falta dela. Em uma aldeia brasileira com cheiro de guaraná e a sinfonia ensurdecedora de batucadas ao fundo, encontramos o nosso protagonista, um padre com um sotaque encorpado e sorriso maroto, que parecia ter tomado mais cachaça do que água. Ele acreditava que cada entardecer trazia não só sombras, mas também um manto de sabedoria. Vestido em suas vestes brancas, como um sábio do alto da glória, ele era conhecido como o guru do jeitinho, um verdadeiro maestro das desculpas. Os aldeões se reuniam em torno do altar improvisado de palha e barro, onde o pai Francisco, com sua voz sonolenta, tentava fazer os fiéis se lembrarem de como rezar. Detalhe: o altar estava rodeado de caipirinhas e um cheiro de perdão que mais parecia uma combinação explosiva de frutas. A tensão surgia quando, em meio às orações, alguém decidia que era hora de colocar a fivela de coco na roda de samba, desafiando a seriedade do momento. O que se viu foi uma verdadeira reunião de mentes perplexas, tal qual uma audiência no tribunal, onde ninguém sabia quem era o réu. O sacerdote tentava apaziguar os ânimos, enquanto a multidão pulava e gritava por mais goles de alegria na província dele. A conversa se tornava insana. Um grupo acreditava que, ao dançar, conseguiria invocar espíritos benfazejos, enquanto outro achava que a única intervenção sobrenatural seria um milagre da cachaça ao final da festa. No clímax da narrativa, em meio a toques de tambor e risadas, o pai Francisco decidiu que a solução para os problemas da aldeia era uma oração coletiva, mas não antes de cada um responder a pergunta: qual é a sua posição no Instagram? Sim, querido espectador, a modernidade transpira até nos mais antigos rituais. Ao coletar as respostas, o deus do favoritismo resolveu que a única maneira de salvar aquela comunidade seria por meio de uma selfie de grupo com o pôr do sol ao fundo. E assim, antes que a foto fosse tirada, todos acordaram para a ironia da situação, a revelação de que o verdadeiro tesouro escondido era o amor ao próximo, desde que nunca faltassem os petiscos e as bebidas para embalar a amizade. E se perguntar ao povo como foi, de boa foi puxado, mas pelo menos tinha feijão no arroz. Melhor um ombro amigo na hora do aperto do que 2 barquinhos furados na lama da vida. Era uma vez em um lugar onde a lua parecia ter se esquecido de subir, no crepúsculo de um Brasil que dançava entre sonhos e desilusões, bem ao estilo de quem tenta espantar a maré com um leque de maquiagens, um microcosmo onde as oportunidades surgiam como por encanto, ou mais como um truque de mágica mal feito. Isso ninguém conta nos livros de história, dizia o narrador, com um tom que combinava ironia e uma pitada de pompa. Veja bem, nesta época em que as tempestades assolavam a vida de todo mundo, tinha gente que dançava como se não houvesse amanhã, ou melhor, como se essa dança fosse a única chance de receber o famoso jeitinho do destino. O ambiente estava impregnado de um cheiro de fritura de pastel e desesperança, misturado ao som de sanfonas desafinadas e risadas nervosas. As luzes piscavam como sinais de alerta na mente de um procrastinador, e no centro dessa mise-en-scène estava o personagem principal, um sujeito com o nome grandioso de Cláudio, dona sorte na juventude e agora apenas uma sombra da sua antiga glória. Cláudio dançava pelos becos da cidade com um chapéu feito de papel alumínio e um sorriso que poderia ser confundido com um mecanismo de defesa
contra a pressão social. Ele tinha um sonho, ser visto como o grande construtor de oportunidades. O único problema, ele não tinha a menor ideia de como fazer isso. E ele sabia que isso poderia ser um problemão, como encontrar papel higiênico na Black Friday. Enquanto os outros se perguntavam como sobreviver, em tempos difíceis, Cláudio optava por enxergar o lado bom de cada tempestade. Uou! Ele costumava dizer que quando a vida lhe dava limões, não era para fazer limonada, mas sim para fazer um desfile de carnaval. Porque quem não gosta de uma boa fantasiada? Mas a realidade era que todos estavam ali tentando não só sobreviver, mas fazer isso com um certo estilo. O estandarte da esperança balançava o tempo todo como um pandeiro em mãos inábeis. Por exemplo, existia o ritual da bancada do favor, onde cada um trazia um prato, na esperança de que, se um dia precisasse, o favor retribuído não fosse um pão com banana, mas um jantar dignos de um rei. Essa bancada era um labirinto de intenções e tempo perdido, onde as pessoas, como ervilhas em uma vagem, tentavam se mover, mas acabavam sempre voltando ao mesmo lugar. E se você pensou que isso não daria em nada, espere um pouco. Em uma virada impressionante, quando tudo parecia frio como uma canja guardada na geladeira, Cláudio decidiu fazer das montanhas de problemas a sua linha de dança. Ele alugou um palco, organizou um show de talentos e, surpreendentemente, todos se apresentaram com suas melhores e as piores performances. No final, Cláudio só conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para comprar uma pequena viúva de ouro. Mas veja, a moral da história não é essa. Ele fez o que muitos não se atreveriam, arriscou. Alguns foram infelizes, outros tremendamente felizes, mas a verdade é que a vida continuava, ora se divertindo, ora se esquivando dos problemas. Um resumo seria que quem persegue o sonho da fama deve, muitas vezes, dançar com o mais insensato para encontrar a sua verdade. Em tempos de incerteza, lembre-se, mexer os pauzinhos do destino é dançar o bolero com um pé quebrado. Ecos da alma. O silêncio que fala, mais alto. Que palavras e fragmentos de verdade é um segmento que se desenrola em uma pequena aldeia brasileira, onde as tradições são tão apertadas quanto as calças de uma missa de domingo, e quem não se comporta bem, esse acaba sendo o assunto da roda no final da tarde. O tempo é 1872 e a localização é um lugar onde os sonhos são tão palpáveis quanto a fumaça da charrete que acaba de passar na rua. Isso ninguém conta nos livros de história. Ali, falar com Deus não é só um devocional, é quase um hobby popular, em que ferreiros viraram poetas e as donas de casa são a alma da ironia. O cenário é envolvido por um cheiro inconfundível de feijão cozido com a fumaça de incenso que escapa das capelas. Os sons são uma mistura de canto de pássaros e murmúrios de pessoas tentando, sem muito sucesso, sussurrar as últimas fofocas. De cara, somos apresentados a Dona Rita, a benzedeira da aldeia, que usa um lenço tão grande que mais parece uma bandeira de guerra. Com gestos dramáticos, ela tenta curar o medo do futuro dos moradores, enquanto eles se agarram a talismãs de pé de coelho e fazem mais promessas a Deus do que se estivessem tentando ganhar na loteria. A cena gira em torno de um objeto peculiar, uma pedra que eles acreditam ser um fragmento de verdade, que na verdade é um pedaço de granito achado no quintal do seu João, o desafortunado inventariante local. Os moradores fazem fila para tocar a pedra, acreditando que isso vai resolver todos os seus dilemas existenciais, como se um toque mágico resolvesse o dilema do quem vai limpar a casa depois da festa. A trama se intensifica no famoso ritual da Quinta das Promessas, onde cada um adentra a capela
com a esperança de que sua mais íntima vontade seja atendida, mesmo que para isso tenha que fazer uma promessa tão absurda quanto deixar de comer pudim. A tensão cresce quando o desavisado Zé das Couves promete ficar um mês sem falar, na esperança de que isso o torne mais próximo de Deus. Isso gera um alvoroço, pois ele é conhecido por ser o maior resmungador da Alameda. O clímax ocorre quando, na última semana do mês, Zé decide que cumprir essa promessa é uma tortura muito maior do que qualquer caloria em um pratão de feijoada, e acaba falando uma única palavra: pudim. O impacto é tão grande que até o sino da igreja parece parar por um momento para refletir sobre o absurdo da situação. Que moral podemos tirar disso? Quem esperava que a comunicação divina se resumisse a um pedacinho de granito e um homem que não consegue ficar um mês sem falar? Dizer que quem não come pudim não sabe o que está perdendo é um conselho filosófico muito mais profundo do que parece e revela a verdadeira essência da fé. Mais vale um silvo que preenche a barriga do que um sussurro que deixa o ouvido vazio. Você já ouviu alguma vez que os caminhos da espiritualidade são tortuosos e cheios de armadilhas? Pois bem, isso ninguém conta nos livros de história. Nossa história começa em um Brasil místico e autêntico do século XVII, onde almas buscavam a luz nas escuridões da vida, como gente tentando achar um Wi-Fi gratuito em café na zona de guerra. Aqui, em meio ao cheiro de café coado e incenso queimando, encontramos o nosso protagonista, o grande padre Zé das Figueiras, que havia feito mais promessas do que um político em véspera de eleição, e ainda assim estava decidido a se manter firme em sua jornada de iluminado. Zé das Figueiras, vestido com seu magnífico hábito, que mais parecia um manto de carnaval, era a personificação daquelas tias que aparecem jogo após jogo apenas para cobrar a falta de visita. Ele estava convencido de que a iluminação espiritual poderia ser alcançada, desde que você tivesse as referências certas na sua rede de contatos com os espíritos. Num dia qualquer, Zé, que só tinha medo se estava ou não na lista dos ilustres frequentadores do céu, decidiu que era hora de organizar um ritual para acender a chama da fé na comunidade ou, quem sabe, conseguir um patrocínio da loja de artigos religiosos. Assim, com um tambor que mais parecia uma braveza no silêncio do pôr do sol, ele começou a convocar almas perdidas. Junto dele, não podiam faltar os voluntários. O caldeirão de ideias fervia na plateia, com um grupo de mulheres vestidas com saias rodadas como balões de hélio, os homens mais parecendo fiéis devotos ao buffet da ocasião. Chegou o grande momento. Zé das Figueiras se dirigiu ao altar e, de forma retórica, proclamou que aquele seria o dia da verdadeira iluminação. Resultado? Um frango assado pegou fogo e as almas que buscavam alívio ao invés de luz dispararam em várias direções, como se estivessem em uma gripezinha na hora da aglomeração. E assim, em meio às cinzas do ritual frustrado e às migalhas da festa, a comunidade percebeu que também é possível encontrar graça na desgraça e um pouco de risadas nas incertezas da vida. Porém, Zé das Figueiras não se deu por vencido. No meio da sua desilusão, decidiu que qualquer alma que não pedisse mais de 10 vezes um milagre seria consideradas chatas e imediatamente banidas de todos os rituais. O exato oposto do que a Bíblia poderia sugerir, mas como a gente sabe, às vezes é preciso sacrificar uns para que os outros possam brilhar. Aqui, a moral da história se despedaça bem devagar. Na busca pela iluminação, não existe caminho reto, e muitas vezes você terá que atravessar a rua para encontrar uma luz que sempre esteve mais perto do que você achou que estava. Tem um ditado que diz que lugar de iluminado
é no inferno. Mas, da próxima vez que ouvir a frase, não se esqueça: quem não planta macumba, não colhe milagre. Ah, as eternas reflexões na água parada. É nessa poça digna de um espelho estonteante que encontramos verdades que ninguém sabe ou que simplesmente ninguém quer saber. É 1497 e estamos bem no coração do Brasil. Nesse ano, ninguém tinha ideia do que estava por vir, além da tradicional fadiga de engolir peixes e esperar a próxima colheita. Isso ninguém conta nos livros de história. O maior mistério dessas terras não é apenas a busca pela riqueza, mas o grande dilema da parada para almoçar. Enquanto o sol escaldante batia com todo o seu esplendor em uma aldeia qualquer, o aroma de mandioca frita misturava-se ao cheiro de tinta e ouro que tingia a rotina de nossos ilustres exploradores. O som de grilos competia com os gritos de vendedores ambulantes, que não estavam nem aí para as luas da espiritualidade e se preocupavam mesmo era com o quanto iam faturar no fim do dia. Aqui encontramos Bartolomeu, um explorador que com seu chapéu ostentoso e fez de palha fingia que entendia de tudo, desde astros até a arte de cortar jaca. Seus olhos arregalados ao ver a água parada eram dignos de um espetáculo de teatro, um verdadeiro açougueiro de emoções. No entanto, o que Bartolomeu realmente queria era ser o novo Jesus do desconforto dessa terra, maltrapilho, mas cheio de boas intenções. E não é na beira da água que um personagem inusitado surge, é Jorge, o pregador que ansiosamente tentava convencer a população a dar tudo o que possuíam em nome de uma nova religião, a do jeitinho. Com seu manto e seu tom de voz demagógico, ele começou a pregar o novo evangelho do favoritismo. Na sua interpretação, o mundo era uma competição de quem sabe mais sobre como enrolar e passar a perna no próximo. E o que é uma boa pregação sem um sonoro? A vida é feita de pequenos favores, e quem não der só recebe na próxima encarnação. A plateia, composta majoritariamente por pescadores, olhava com expressões de incredulidade. Pensa que era fácil fazer o povo acreditar em algo que não envolvesse peixe? O clímax se aproxima com a famosa disputa: qual das duas verdades era a mais verdadeira? Eleições se tornavam uma farsa, como a tal audiência, onde ninguém aí entendia quem era o réu, deixando todos em polvorosa. Bartolomeu, aclamado como o futuro guru dos aflitos, propunha uma grande cerimônia na beira da água. E se a água tiver um espírito? Pergunta, com vestes esvoaçantes, sendo interrompido por outro candidato a Messias, que surgia, mas não passava de um desenhista, que tentava, sem sucesso, deixar sua marca na areia. Pronto. O evento se transforma em uma batalha campal de, adivinha só, trocas de ideias, como se fossem brigadeiros em festa de aniversário. No meio dessa confusão, surge um caranguejo, impassível, observando. Bartolomeu acena e diz que esse crustáceo deveria ser um simbolúrgico. Afinal, se tudo é ilusão, só um caranguejo que não se incomoda com nada conseguiria sobreviver a tanta conversa fiada. E mais uma vez, tudo se encerra com a gloriosa batalha de quem bate mais no peito, e agora quinquagenário em sabedoria, sem que nada fosse resolvido. E assim termina a disputa, para a tristeza dos cidadãos, que não conseguiram pegar nenhum pingo de espiritualidade, além das espinhas do peixe que almoçaram. Para encerrar com maestria, quem não tem caranguejo não conta a história. Então aproveite a pausa e volte sempre, porque na próxima encarnação a gente vê se vai dar certo. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no ano de 1720, em um vilarejo qualquer do interior do Brasil, um grupo curioso de pessoas se reuniu para discutir
suas preocupações espirituais. Entre as lavanderias e o cheiro de café com pão de queijo, acontecia uma reunião singela que poderia facilmente passar despercebida, não fosse o fato de que as conversas ali eram mais espirituais do que o tráfico de ideias numa repartição pública. Com o fundo sonoro de galinhas cacarejando e o estalar de varas de bambu em disputa, o protagonista, um beato muito pomposo chamado Dom Teófilo, começava suas orações com uma profundidade que faria até São Pedro cochilar. O homem, com seu grande chapéu, tinha a inabalável certeza de que todos os problemas do mundo poderiam ser solucionados com algumas palavras sonoras e longas mesuras. Ao redor de Dom Teófilo, outros personagens contribuíam com seu próprio toque cômico. Dona Eulália, a fofoqueira do bairro, estava armada com suas colheres de pau, que ela dizia serem capazes de afastar o mal e abafar o riso. Havia também Zé Figueiredo, o artista local que só fazia retratos de pessoas que já tinham falecido, porque vivia com a teoria de que o melhor jeito de se tornar famoso era ser uma lenda. Porém, por enquanto, só era conhecido como o morto em vida. O ambiente cheirava a suor com o sabor de um chá de ervas que, segundo Dona Eulália, fazia bem para o estômago, mas tinha efeito laxativo, o que era ótimo se você quisesse se livrar das negatividades e das pessoas que continuam fazendo fila sem entender a própria sorte. As reuniões eram repletas de rituais espirituais que mais pareciam o processo de aprovação de um projeto na Câmara de Vereadores. O grupo se dividia em subgrupos, onde cada qual defendia uma crença mais estranha que a outra, desde o culto da galinha sagrada, que alegavam ser a guardiã das receitas da vovó, até o movimento dos moderadores de silêncio, que queriam proibir risadas em público. Com a pressão social correndo solta, os participantes enveredavam por um caminho de discussões cada vez mais absurdas. O Zen budismo, misturado com a simpatia pela festa de São João, nunca havia sido tão íntimo. E assim, entre uma piada e outra, havia um senso de urgência que mais parecia a tensão de um giro de filas no banco, quando você só tinha um registro para ser atendido. A atmosfera se tornava pesada quando Dom Teófilo começava a recitar o seu discurso de convencimento espiritual. Mas nesse contexto, o clímax sempre surgia da maneira mais bizarra. Em uma de suas orações fervorosas, ao tentar invocar a força dos antepassados, um pardal arisco voou e pousou em sua cabeça, e ao invés de reverência, houve uma troca inusitada. O pássaro fez seu número e todos riram, como se tivessem acabado de ganhar na loteria, sem saber como gastar. O beato, ainda tentando manter a pose, passou a acreditar que seu novo desafio espiritual seria conseguir ficar em pé, enquanto o pássaro lhe fazia companhia. Mas a grande revelação veio. Claro que seus sonhos seriam finalmente ouvidos, mas em forma de cocô. No final das contas, a espirituosidade da conversa se dissolveu em risadas inocentes. E assim, desenrolava-se a história desses sonhadores, pouco se dando conta de que o verdadeiro tesouro escondido residia na capacidade de rir da própria seriedade. Afinal, melhor um pardal côncio na cabeça do que dois na mão. E como ninguém precisa ter uma conexão divina, quando se pode ter um lanche de pão de queijo com um fio de prosa. E assim, ao longo de nossa jornada, fomos guiados por estradas de luz e sombras, onde personagens se entrelaçaram em uma dança eterna entre a dúvida e a fé, revelando os rostos de suas fragilidades, enquanto buscavam por um sentido maior sob o brilho das estrelas. A peregrinação de Maria, cheia de perguntas e anseios, ressoou como uma sinfonia de incertezas que nos instiga a refletir sobre nossas próprias buscas espirituais e a revelação do tesouro escondido
que não é mais que a descoberta de nosso próprio ser e do amor que nos une e nos transforma. Essa história, assim como as nossas vidas, se torna um espelho de compaixão e aceitação, lembrando-nos que, apesar das adversidades, somos todos parte de um grande mistério em conexão com o divino. Ao contemplarmos tudo isso, somos sopros de um sonho que ecoa ao longo do tempo, cada um de nós portador de preciosidades ocultas, convidando-nos a um estado de quietude, onde podemos reconhecer o milagre da existência. E, finalmente, entre os sussurros do vento e as luzes da noite, deixo ao coração este lembrete eterno. O verdadeiro tesouro não está apenas no destino, mas na beleza da jornada que nos ensina a sonhar e a amar.